Shalom, boa noite. Você que está conectado na nossa live Movie Night, eu quero convidar você nessa noite a fazer com que o Espírito de Deus possa fazer com que a sua palavra e a sua missão e a sua vontade sejam reais na sua vida. Antes de nós começarmos o nosso culto, eu quero pedir para que você possa se acomodar aí no seu lugar, para que você possa se sentir à vontade, para que você possa estar preparado para aquilo que nós vamos viver nessa noite, amém? Então, antes de nós começarmos o nosso culto, eu quero ler com você um trecho bem básico da palavra de Deus, que está lá no livro de Filipenses, no capítulo 4. Se você puder acompanhar comigo, eu vou aqui abrir, né, como já está aberto aqui no meu celular, mas enfim, a própria Bíblia, a palavra de Deus, ela diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. E eu quero ler até aqui por quê? Porque eu e você já estamos cansados, ou já ouvimos em algum momento, por diversas vezes, esse trecho, sobre essa alegria, essa paz que excede todo o entendimento, como Paulo diz, como Paulo escreve a Filipos. Mas eu quero fazer você refletir, por que Paulo pediu para que a igreja de Filipos se alegrasse sempre? E creio eu que a carta de Paulo aos Filipos é uma carta de recomendação e de uma exortação amorosa. Eu imagino que Paulo esteja incentivando os irmãos de Filipe a alegrar-se sempre no Senhor. Mas qual seria o motivo dessa alegria? E se você acompanhar comigo no verso 5, diz assim: seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos, perto está o Senhor. Então, há motivo de sobra para eu e você nos alegrarmos mediante a toda a situação do mundo. Por quê? Porque o dia do Senhor se aproxima, e essa é a nossa alegria, e esse é o nosso motivo, de nós estarmos alegres, com uma alegria e uma paz, e tudo aquilo que nós precisamos para completarmos a nossa carreira, nós necessitamos apenas nos alegrarmos no Senhor. Nós não nos alegraremos nas circunstâncias, nós não nos alegraremos nos dias bons ou nos dias ruins, mas o motivo da nossa alegria sempre deve ser o Senhor. Por isso eu quero te convidar nessa noite, feche seus olhos agora, vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus possa reinar sobre as nossas vidas com plena paz e alegria. Por isso, Jesus, nós estamos aqui por mais uma noite, Pai, e o motivo da nossa alegria é o Senhor. O motivo, aquilo que nos inspira, aquilo que nos faz caminharmos, abrirmos os nossos olhos todas as manhãs, Pai, adorarmos a Ti. O motivo da nossa alegria vem do Senhor, vem da Tua salvação, do Teu sacrifício por nós naquela cruz, e acima de todas as coisas, a esperança de que o Senhor há de voltar, de que o Senhor há de nos buscar, de que o Senhor há de fazer com que suba até o Teu céu, até o Teu reinado, uma igreja santa, uma igreja separada, uma igreja limpa, e uma igreja que tem como foco central, como o objetivo de vida, a adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Por isso, Pai, paira nessa noite sobre cada casa, paira nessa noite sobre cada coração aflito, paira nessa noite, Pai, sobre cada um dos meus irmãos que estão saturados de fatos, saturados, Pai, de realidades mundanas. Pai, apacenta-os neste momento. Pai, traz plena convicção de eternidade. Senhor, nós queremos vislumbrar os propósitos eternos que há no céu. Pai, nós queremos desfrutar da plena paz, da plena alegria que só há de ser encontrada no Teu Espírito. Por isso, leva-nos debaixo das Tuas asas agora. Por isso, Senhor, nos separa neste momento para ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer, e esse será o motivo da nossa alegria. Pai, muito obrigado, porque a Tua fidelidade, ela transcende o tempo, Senhor, ela transcende, Senhor, aquilo que nós vivemos momentaneamente, e a Tua palavra diz, Pai, que as leves e momentâneas tribulações deste tempo, elas jamais se compararão
seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado, Jesus, Jesus, seja exaltado.
Nada vai mudar o fato que eu sou dele e ele é meu para sempre. E nada vai mudar o fato que eu sou dele e ele é meu, e ele é meu para sempre. Nada vai mudar o fato que eu sou dele e ele é meu para sempre. A bagagem do passado eu carreguei, me vi e percebi que estava preso por erros que cometi. Espírito Santo, nós te louvamos por esse momento. Pai, nós amamos te adorar, nós amamos te louvar. Jesus, muito obrigado, porque hoje nós temos o Senhor dentro de nós e nada pode nos separar. Obrigado, Senhor, porque é o nosso privilégio te ter por aqui e ter a certeza de que o Senhor jamais vai embora. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado.
Boa noite, bom dia, boa tarde para você que está na sua casa. Não sei qual horário você está assistindo, mas é um prazer vir falar com vocês. Eu vou compartilhar em poucos minutos sobre generosidade. Eu vou falar um pouco sobre generosidade e quero compartilhar com você. Se você está com a sua Bíblia aí, eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Efésios 5. Nós vamos ler do 1 ao 2. Na verdade, nós vamos ler só a parte A do versículo. Diz assim, Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor. A Bíblia aqui está deixando bem explícito e bem claro que nós devemos imitar a Deus, o nosso Criador. E hoje, obviamente, compartilhando sobre generosidade, eu queria trazer o aspecto da generosidade de Deus para que ficasse claro para você o tanto que Deus é generoso para que você possa imitá-lo. É impossível nós darmos algo que nunca recebemos. É impossível replicarmos aquilo que nunca vimos. Jesus fala, eu só faço o que vejo o Pai fazendo. Então, a graça de ser testemunha da obra de Cristo, a graça de ser testemunha da existência de Deus, que Deus nos ama, é que nós podemos vê-lo, senti-lo, tocá-lo e através disso imitá-lo pelo mundo afora. Então hoje eu queria te falar algo. Quando a palavra diz para que nós sejamos imitadores de Deus, o que a palavra está querendo dizer em relação à generosidade? Eu vou deixar algo aqui para você, João 3,16, um versículo muito conhecido, você conhece, eu conheço, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Se você corre nas Escrituras, você vai ver a história de que um dia Jesus está no templo, e uma mulher viúva vem e ela dá uma moeda, ela dá poucas moedas ali no gasofilácio, e Jesus olha aquilo e ele fala, essa mulher deu mais que todo mundo aqui, porque ela deu tudo o que tinha, e o restante das pessoas aqui deram o que sobrava. Você vai ver que tem semelhança entre a oferta da viúva e a oferta de Deus em João 3,16. A Bíblia fala que Deus, Ele deu o seu unigênito, Ele deu tudo o que Ele tinha, e do mesmo modo a mulher viúva, quando ela vai dar aquela oferta, ela dá tudo o que ela tinha, e é isso que Jesus exalta naquela mulher. Deixa eu te falar, é impossível nós sermos generosos com a oferta, nós sermos generosos com uma oferta simplesmente, quando nós não somos generosos com a nossa vida. A partir do momento que Deus, Ele chega na nossa história, Ele não chega só para nos abençoar, Ele chega para nos abençoar, para que nós possamos abençoar as pessoas. Quando Deus fala com Abraão, Deus olha para Abraão e fala, Abraão, tu és abençoado e eu vou fazer de ti uma bênção. Ou seja, Deus está falando, Abraão, você é abençoado, mas você também vai ser uma bênção para as pessoas ao seu redor. O ápice da maturidade e da generosidade é quando você entende que Deus não te chama só para receber, mas que Ele te chama também para compartilhar aquilo que Ele tem te dado. E nesse momento de generosidade que nós temos aqui, você tem a oportunidade de imitar o seu Criador, de fazer aquilo que o seu Criador faz, e ser generoso não com o que te sobra, mas com o que o Senhor colocou no seu coração. A palavra também diz que Deus se alegra com quem dá com alegria, com quem oferta com alegria. Deus se agrada de quem dá com alegria. Ou seja, você pode dar aqui sem alegria. Esse também não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é que você dê por alegria. Como que eu posso dar com alegria? Quando você entende quem seu Criador é e que você precisa imitá-lo. E quando você tem prazer de fazer isso. Eu quero dar a oportunidade agora para você imitar o seu Criador. E dar algo nesse momento, a doar algo nesse momento. Há talvez pessoas aqui que falam, mas será que vai sobrar dinheiro para mim nessa quarentena? Será que vai ter dinheiro para mim pagar as minhas contas? Esse não é o ponto aqui que está em xeque. O ponto que está em xeque aqui é nós sermos generosos a ponto de imitarmos nosso Criador. E nós sermos bênção na vida de alguém. Então, eu queria te convidar nesse exato momento para que você pegue a nossa conta, vai estar na descrição aqui do vídeo do YouTube, tem os nossos detalhes de conta, tem um link também que você pode fazer a sua oferta, ter a sua generosidade, seu momento de generosidade, e também nós temos, se você é de outra igreja, se você talvez é da Dínamo São Paulo ou qualquer outra igreja, nós te convidamos também a ofertar na sua igreja local, a ofertar com o seu pastor, tratar com ele, tá bom? Muito obrigado por esse momento. Eu deixo esse tempo agora para você imitar seu Criador e ser generoso como Deus é. Eu quero chamar também aqui agora o pastor André, ele vai compartilhar a palavra com vocês. E aí, mestrão, ele vai compartilhar a palavra agora, e eu espero que seja bênção na tua vida, em nome de Jesus, amém. Amém. Shalom. Quero
te cumprimentar, quero dizer que você é muito bem-vindo a continuar aqui conosco, muito bem ficado nessa live, nesse culto. Como a Aidan disse, não sei a hora que você está assistindo, porque vai ficar isso registrado no nosso canal, mas eu tenho certeza que o Senhor está falando ao seu coração, está tocando o seu coração e vai continuar marcando a sua vida para que você nunca mais seja o mesmo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já está ministrando, incendiando e tocando o seu coração para que você possa desfrutar de tudo que Ele tem para você. Como a Aidan disse, a sua contribuição, seu dízimo, a sua oferta, a sua generosidade, ela é feita na sua igreja local e certamente você sabe bem já a conta bancária que você deve endereçar e enviar a sua contribuição, no qual a sua igreja local precisa nesses dias. São dias que nós, como igreja, precisamos da generosidade e da honra dos irmãos nesse momento de entender. Todos passam pela crise, a questão econômica na crise é uma realidade, mas todos, certamente, os filhos de Deus passarão por essa crise, mas certamente terão favor em meio à crise e desfrutarão da abundância de Deus. Nós temos um encargo como igreja, nós temos orado pela sua vida financeira, nós temos orado pela manutenção do seu emprego ou um emprego melhor, nós temos orado pela situação econômica do país e nós cremos que a igreja está sendo guardada, protegida, suprida, porque a nossa provisão vem do nosso provedor. Nosso provedor é o próprio Deus. Muito bem, eu quero compartilhar uma palavra com você. Eu quero ser breve nesse tempo com você, não quero me delongar. E algo queimando no meu coração para falar com você, eu gostaria que você colocasse agora completa atenção, completo foco em tudo que Deus vai falar ao seu coração. Eu queria que você agora se conectasse comigo em oração para esse tempo. Espírito Santo, obrigado, Pai. Obrigado porque a sua palavra é viva, sua palavra é eficaz, a sua palavra tem o poder de nos educar, de nos ensinar, de nos incendiar, de nos inspirar, Senhor, de nos transformar. Sabemos, Pai, quando a nossa mente é renovada com as verdades cristalinas, reais das Escrituras Sagradas, que revelam a Cristo, então nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Cada jovem, cada adolescente, cada pessoa que está agora conectada, eu oro que a mente seja renovada, que o coração seja aquecido, e que possamos ser instruídos, inspirados por Ti, Jesus, a cumprir e viver abundantemente, completamente a Sua vontade para nós. Muito bem, nós terminamos ontem uma maratona de 40 dias de jejum. Na conferência Full House, nós como Move, como Rock, os jovens que fazem parte, adolescentes que fazem parte da nossa família de igrejas e aqueles que nos acompanham perceberam que o Espírito Santo nos deu uma direção clara. Jesus nos transbordou, nos encheu de tal forma na conferência no último carnaval, de que nós entendíamos que aquilo não parava ali na terça-feira, que a quarta-feira de cinzas não era um dia de descanso simplesmente, era um começo de um novo ciclo. E na segunda-feira posterior à nossa conferência, nós iniciamos 40 dias de consagração. Eu sei que muitos jovens participaram disso, outros talvez não participaram. A questão é, o Senhor nos deu uma direção que não era simplesmente uma mobilização da igreja, não era mais um cronograma ou uma agenda da igreja, mas era simplesmente uma resposta sublime de fé ao Espírito. Isso concluiu ontem, estava concluindo meu jejum ontem, tempo de oração, em consagração, em percepção. O Senhor nos deu alvos no início desses 40 dias, e são alvos que não dizem respeito a nós mesmos. Eram alvos que, e são alvos que estão no nosso radar, para orarmos, para jejuarmos. Esses alvos dizem respeito a algo muito sublime, a algo muito poderoso, a algo que tem a ver com os interesses do reino de Deus na terra. A última colheita antes da volta de Jesus, uma colheita de salvação, uma colheita do crescimento das igrejas, onde famílias e famílias, órfãos e viúvas, e todo tipo de pessoa em todo lugar da terra está sendo encontrado, está sendo alcançado pelo Evangelho de Jesus. Esses alvos de jejum também dizem respeito a uma geração de crianças, adolescentes, que tem sido tão exposta à violência, a abusos, à vulnerabilidade social, a aborto. E nós cobrimos isso de oração, declarando que o reino dos céus é das crianças, que elas viverão nos próximos anos uma nova postura, elas verão uma nova postura dos seus pais, dos líderes religiosos, dos empresários, dos políticos, uma nova atenção, um novo foco, e que o Senhor está guardando uma geração. Nós estávamos orando
e nós colocamos como alvo também um novo tempo quanto ao sobrenatural de Deus. Nós não somos uma igreja natural, nós não somos jovens naturais, nós não somos adolescentes que acham que é por linguagem persuasiva de argumentos humanos, argumentos filosóficos, que pessoas vão se converter. Nós cremos no poder de Deus, nós cremos que os dons espirituais estão disponíveis. Nós cremos como a igreja primitiva que o avanço da igreja, que a expansão da igreja, que a plantação de novas igrejas, isso faz parte do projeto de Deus, e isso acontece com manifestação de poder. Ei, na sua célula vão ter milagres como nunca antes. Na sua casa você vai colocar as suas mãos, abrir a sua boca e você vai ver sinais, prodígios, milagres. Nós cremos num tempo sobrenatural, há uma chuva de sobrenatural, há uma onda do sobrenatural, e nós clamamos por isso. Nós temos clamado pela paixão da igreja pelo noivo. Ei, a volta de Jesus é sobre encontrar as noivas com a lamparina acesa, as lâmpadas acesas, a paixão do Senhor sendo real em nossos corações. Nós cremos que Jesus está nos atraindo a esse lindo romance, essa linda intimidade, a essa paixão pela palavra, pela presença, pela adoração. Nós cremos nisso. Nós temos orado por isso. Nós temos orado para que sejamos conduzidos, convidados, atraídos pelo Espírito Santo a sermos cristãos, filhos apaixonados, que amam o Rei, que amam o Pai, que amam a Deus, que amam, que honram o Filho, que relacionam intimamente com o Espírito Santo. Nós temos orado para que isso possa ser refletido numa vida de igreja, uma igreja de unidade, uma igreja que tem amor uns pelos outros. Nós temos meditado enquanto igreja, como família Dínamos e obviamente como Move, como Rock, como todo um contexto sobre uns aos outros também. Então, queridos, cada alvo que nós colocamos, cada alvo de oração, nos preparou para entrar na quarentena. E durante a quarentena, eu não sei na sua vida, mas eu só percebi o Senhor ampliando isso mais. Talvez ficou confusa a maneira de jejuar, até pela questão que nós como igreja tínhamos os 14 dias de jejum, e nós vamos jogar isso para um outro momento, por conta de mobilização só, e por conta também da imunidade de cada um, mas cada um teve a liberdade de ter o seu tempo de consagração, de jejum, de restrição alimentar ao seu modo, mas isso não invalida, isso não invalidou a sua consagração pessoal. E talvez se você está aí, talvez você não participou, ou começou e não terminou, ou você percebeu a falta de foco nisso, porque era para o aspecto individual, pessoal de cada um. A questão é, nós estamos diante da oportunidade, nós estamos diante de um convite de Deus a um nível maior de intimidade, nós estamos diante de um convite de Deus, de um nível maior de intensidade, de um nível maior de entrega. E prepare-se, a palavra que Deus tem para você, nesse momento que você está ouvindo agora, é uma palavra que vai revolucionar o seu coração. Então, dentro desse contexto todo de jejum, dentro desse contexto todo de consagração, o Senhor tem ministrado algo ao meu coração, é sobre como participarmos da colheita, como que nós entramos com Jesus nessa colheita, como que nós vivemos juntos com Cristo esse momento de colheita, esse momento de fato viver junto com Jesus, como igreja, no reino de Deus, essa colheita. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 9, no versículo 38 é a nossa ênfase. Eu gostaria que, na verdade, o 37 e 38 é a nossa ênfase, mas eu vou ler aqui com você a partir do 35 a 38, a nossa ênfase, a nossa base bíblica para esse momento é o 37 e o 38. Muito bem. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, ele teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Olha o contexto que vai pavimentar e vai embasar o que eu quero falar com você. Jesus estava andando por todas as regiões, e as cidades, e os povoados, e ele ensinava as escrituras sagradas, na ótica do reino de Deus, na ótica de quem escreveu elas, e quem inspirou os escritores delas. Ele anunciava as boas novas, anunciando o amor, a salvação, o bom Deus que estava disponível para curar, para salvar, para transformar.
e ele também estava curando todo tipo de doença, todo tipo de enfermidade. E aí ele olha para as multidões, aqui diz quando ele viu. Não significa que ele estava com o olho fechado, depois ele abriu. Ele estava ali ensinando, ele estava anunciando, ele estava curando, e ele estava olhando. Mas teve um momento em que, é isso que é incrível, em que Deus nos faz ver uma coisa que sempre esteve ali. Você sempre olhou, mas você não viu antes, não viu profundamente. E aqui agora ele vê a multidão, e o que ele viu? Ele não viu simplesmente a multidão, ele teve compaixão da multidão. Por quê? Porque ele percebeu, ele discerniu que havia confusão, havia desamparo, eles estavam desamparados, eles estavam confusos, eles eram como ovelhas que não tinham pastor. A maneira com que Jesus explica a percepção, o sentimento que ele teve ao ver o povo é que aquele povo era como ovelha, e ele ama ovelhas, e Deus quando nos chama de ovelhas é porque ele quer ser o bom pastor, ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, mas ele diz, esse povo não tem líder, esse povo não tem pastor, esse povo não tem cuidado, não há pessoas para de fato ensinar, anunciar, curar, inspirar, amar essas pessoas. Eles estão perdidos porque são como ovelhas que não têm um pastor. E aí ele volta para os discípulos, ele olha para os discípulos e ele diz, uau, a colheita é grande, a colheita é grande, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Eles são ovelhas sem pastores, eles estão perdidos, desamparados. Mas não é porque eles não era para eles precisar de um pastor. Eles estão desamparados, eles estão perdidos, porque há pessoas que estão deixando de responder. Porque há uma geração que está olhando para si mesmo e não está sendo esse pastor. Pastor não é um título, pastor não é um dia de uma ordenação ministerial. Pastorear tem a ver com cuidado, tem a ver com amor, tem a ver com ensino, tem a ver com investimento, tem a ver com exemplo. Quando Jesus vai lá dizer em João 10 sobre o bom pastor, ele diz que as ovelhas conhecem a voz do pastor. Ele diz que o pastor sai primeiro e elas seguem. Ele não toca as ovelhas, elas seguem o pastor. Falta gente para ser exemplo, falta gente para ser inspiração, falta gente para cuidar. Ele diz, os trabalhadores são poucos. E aí Jesus, diante de um cenário em que ele está compadecido, também indignado, em que ele mostra o porquê daquele problema, ele dá a solução. O nosso Jesus não é especialista em trazer problemáticas, o nosso Jesus só traz uma problemática que ele mesmo é a resposta, ele mesmo é a solução, e ele diz, orem ao Senhor da colheita, orem ao Senhor da colheita, peçam que ele envie mais trabalhadores para os seus campos, peçam que ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Ei, eu quero falar com você hoje, como ser esse trabalhador, como ser esses líderes, como ser esses pastores, como ser essas pessoas que, diante de uma multidão que carece de um ensino, que carece da boa nova, que carece de cura, que carece de um caminho, como ser, como ser, como participar. Orem ao Senhor da colheita, orem ao Senhor da colheita. Deus, na sua soberania, na sua suficiência, Ele escolheu precisar da oração. Ele escolheu se mover através de um movimento que começa na igreja. Ele traz as impressões, Ele traz o desejo, nós respondemos, nós proclamamos e Ele cumpre. É por isso que Paulo vai dizer, um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento. Quando alguém plantou, Deus o levou a plantar. Quando alguém regou, Deus deu a instrução de como regar. E Deus mesmo dá o crescimento daquilo que Ele moveu a plantar e a regar. Mas o plantar e o regar tem a ver com uma resposta nossa. Como participar da colheita? Deus tem falado comigo sobre isso. É interessante que Mateus 13, 39, dentro de uma parábola, olha o que vai dizer a parte B. A colheita é o fim dos tempos. A colheita é o fim dos tempos. A colheita é o fim dos tempos. No meio de uma parábola, Jesus está ensinando e dizendo, eu não vou entrar nesses méritos aqui agora, nos detalhes. A volta de Jesus tem a ver com uma colheita. A volta de Jesus tem a ver, o que é uma colheita? Esse é o contexto. Muitas pessoas precisando, e líderes se posicionando e cuidando.
Ei, os campos estão brancos. Quando Jesus, após pregar para a mulher samaritana, e aquela cidade, os samaritanos vêm, ele diz aos discípulos: olha, os campos estão brancos para a colheita, mas falta gente. Eu preciso que vocês escolham. Quando o campo está branco, não é porque ele está pronto para a colheita, ele está quase passando da hora. Há uma multidão esperando uma mensagem, e esperando mensageiros, que carregam na boca e no coração a mensagem do Evangelho. Eu quero participar dessa colheita. Se a colheita é o fim dos tempos, eu quero, Maranata, hora vem, mas eu quero participar. Ei, o meu anseio, o que toma o meu coração, não é protagonizar o fim dos tempos, não é protagonizar uma colheita, é fazer parte. É um derramar do Espírito sobre todos, é sobre todos profetizando, é sobre pessoas tendo sonhos, outros tendo visões, é sobre cada um entendendo o seu lugar, estando feliz, satisfeito, apaixonado por dizer: eu estou participando. Ei, eu tenho 30 anos, eu tenho 3 filhos, eu tenho uma família. Aos 16 anos o Senhor me encontrou, e nesses anos todos para cá, Ele vem ganhando a cada dia mais o meu coração, mas o meu sonho desde sempre foi: Senhor, eu me encontrei, cara, eu não sei você, eu me encontrei lendo a palavra de Deus, lendo os evangelhos, lendo as escrituras sagradas, eu me encontrei dizendo: Senhor, eu quero ser esses, eu quero fazer parte desses que cumprem o seu propósito, eu quero ser daqueles que não retrocedem, mas que eles continuam, perseveram. Eu quero a sua volta, eu quero a sua recompensa, eu quero o Senhor. O Evangelho é o próprio Deus, o Evangelho é a pessoa, é a existência de Deus, é o viver com Ele. Onde eu quero chegar com você? Eu quero de alguma forma hoje que o Espírito Santo, a minha oração, o meu jejum foi por esse momento que você está ouvindo, que o seu coração receba a revelação do seu chamado, do seu propósito, da razão pelo qual você vai entregar a sua vida. O mundo quer te vender sonhos, o mundo quer te vender uma relevância, o mundo quer te vender uma forma de viver. Ele quer fazer você achar que a sua profissão é um fim em si mesmo. Ele quer fazer você achar que o seu casamento vai ser um fim em si mesmo. Ele quer que você pense que quando você tiver um filho é um fim em si mesmo, mas nada é um fim em si mesmo. A única busca definitiva é a pela face de Deus. A única busca definitiva é o próprio Deus, e todas as coisas devem nos conduzir a isso. Onde eu quero chegar com você hoje? Eu quero que, se você tem um chamado para participar dessa colheita, você não vai ter saída depois dessa palavra. Por mais uns 15 a 20 minutos, eu vou falar algumas coisas para você, no qual, se você for escolhido por Deus, você não vai ter saída. Então, se você quiser sair agora, não ouça, mas o Senhor está te convocando, o Senhor está te convidando. Homens incríveis se foram nos últimos anos. Reinhard Bonk, Billy Graham, entre outros. Homens foram indo ao longo dos anos. Os apóstolos se foram. Os mártires, milhões se foram. Homens se foram. Mas há uma igreja que está aqui. Eu e você estamos aqui na terra. Eu e você estamos presenciando um fato histórico. O mundo nessa luta desse vírus, dessa pandemia. E você sabe que isso está precedendo uma grande colheita. Você sabe, quando novamente se abrir, nós estamos aqui nesse prédio, esse prédio está vazio hoje, e por algumas semanas ele tem estado assim, e há uma saudade quando tinha 500 jovens aqui, mas eu quero falar, e pode gravar isso, quando as portas se abrirem de novo, não vão ser apenas 500, vai ter mais gente. Os prédios estão se fechando, mas quando eles se abrirem, e não que isso é igreja, mas isso vai ser mais um dos sinais. Deus não retrocedeu nos seus planos, os planos de Deus não foram alterados. Ei, presta atenção, nós fazemos parte de uma colheita, nós estamos escrevendo uma história. Homens de Deus se foram, e logo, um pouco antes do que a gente está conversando agora, nesse último contexto, nos últimos anos, nesse último tempo, grandes homens se foram, grandes evangelistas, que foram instrumento para colheitas incríveis, mas essa colheita foi a colheita de trabalhadores para a maior colheita. Há 3,2 bilhões de seres humanos que não ouviram de Jesus ainda. Cara, quantas pessoas foram para a internet que não tinham ido ainda? A internet vai ser um meio de Deus incrível para isso. E eu creio que as colheitas da internet vão ser aparadas, cuidadas por uma igreja real, uma igreja nas casas, uma igreja que de fato vive o que está escrito.
Eu creio que a internet vai alimentar o real, o físico, e o físico vai alimentar também a internet para alcançar pessoas que não viriam. Eu creio que não haverá uma disputa entre a igreja online e uma igreja que não é online, mas sobretudo uma colaboração entre o braço online e o braço presencial. Onde eu quero chegar? Nós estamos sendo preparados como igreja, mas não é sobre uma estratégia, não é sobre um veículo de comunicação, é sobre um coração, é sobre um eis-me aqui, envia-me a mim. É sobre uma resposta, é sobre os seus olhos brilharem por algo eterno, é sobre o seu coração ser incendiado por aquilo que incendeia o coração de Deus. É sobre você atender um convite que só você sabe o quanto ele é íntimo e pessoal. Enquanto você toma um banho, quando você deita a cabeça no travesseiro, quando você acorda, quando no meio de um culto do nada, Deus falou com você um dia. E você não pode fingir que não ouviu. Você não pode fingir que é legal viver para si mesmo quando você entendeu que só tem um tipo de vida que vale a pena ser vivido. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas a colheita é o fim dos tempos. Quando o evangelho for pregado a todos, então virá o fim. São dias de ousadia, são dias de coragem, são dias de paixão. Há um contexto que prepara um grande avivamento. A palavra aqui, quando Jesus diz, ore para que o Senhor envie trabalhadores, a palavra equibalo significa um envio com grande força, porque enfrentará uma grande resistência. É a palavra usada não simplesmente para deslocar uma coisa enviada para outro lado. Não é sobre um deslocamento natural, não é sobre um manejo natural, é sobre um impulsionar, é sobre um empurrar, é sobre com violência, com força. Ei, nós temos que orar, Senhor, envia com força, move corações, que a sua onda poderosa da presença, da palavra, possa varrer multidões de jovens, milhões e milhões de jovens, adolescentes, homens e mulheres, anciãos, não importa, famílias inteiras, para se comprometerem com a intercessão, com a generosidade, com o serviço do reino, com a pregação do evangelho. Ei, vai ter gente que vai ir, vai ter gente que vai investir, mas todos nós podemos como igreja fazer parte disso. Eu não quero gastar meus dias brincando de uma religião, brincando de ser pastor, brincando de pregar uma pregação legal, brincando de ter curtida, brincando de ter comentário, brincando de adotar filho, brincando de ser marido. Não, eu nasci para ser a imagem e semelhança de Jesus, para viver com Ele tudo que Ele tem para mim. Que o sonho de Deus possa gritar no seu coração hoje, que a palavra de Deus possa atrair você hoje. Há coisas maiores te aguardando. Você precisa se encontrar na história de Deus e se alistar conforme a convocação de Deus. Vou te explicar isso. Uma vez eu li o livro de Oswald Smith, Paixão pelas Almas. Esse cara foi chamado de Senhor Missões, ele era um grande pregador do evangelho. Esse livro mudou a minha história. Foi antes de eu me tornar um líder de um pequeno grupo, de uma célula. E logo quando eu comecei a liderar, eu estava terminando esse livro, eu tinha começado ele antes, e aquilo foi suficiente para eu pensar, para eu saber, a minha vida não serve para outra coisa, senão para junto com Jesus, percorrer os campos brancos, e ver pessoas sendo salvas, e os salvos sendo edificados, e a igreja sendo edificada, e dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E lá eu lembro que ele conta uma história, eu posso aqui errar talvez os personagens, mas em que Moody, ele está ouvindo uma mensagem e o pregador diz, o que Deus, o mundo ainda não conheceu, o que Deus pode fazer com um homem totalmente rendido a Deus. E quando D.L. Moody, um grande também homem de Deus e evangelista, ouve isso, ele dobra os joelhos. Ele dobra os joelhos, e com os joelhos dobrados, e prostrado diante de Deus, ele diz, eu quero ser esse homem. Onde eu quero chegar com você? Eu te falei, eu lembro quando eu li a parábola do semeador, eu tinha 16 anos, eu não sabia o que era a Bíblia, eu achava que tinha um livro na Bíblia chamado André,
porque quando eu era pequeno, alguém falou que André era um dos apóstolos. Eu achava que Gênesis era um cara nessa época. Gênesis era uma pessoa. E Apocalipse era outro. E aí, nessa época, eu comecei a ler o Evangelho, ganhei uma Bíblia, com 16 anos, quando me converti. E aí, sabe o que aconteceu? Eu lembro que eu li a parábola do semeador e conta sobre 4 terras. E aí tem a terra que cai à beira a semente que cai à beira do caminho. A parábola do semeador é sobre um semeador que semeava sementes. E teve 4 tipos de semente. Uma foi à beira do caminho, as aves comeram. Uma foi num solo rochoso, não criou raiz, o sol secou, não deu fruto. Uma foi entre espinhos, quando começou a crescer foi sufocada. E outra caiu em boa terra. Eu lembro aquele dia eu falei, eu quero ser a boa terra. Eu entendi com 16 anos, sem nenhuma base bíblica, eu entendi o que Deus estava falando comigo. André, eu não te chamei para ficar no começo da vida cristã. Eu não te chamei para ficar na primeira parte dela, se alegrar no começo, depois desviar. Eu não te chamei para depois ser sufocado pelos espinhos. Eu te escolhi para ser uma boa terra. E que tudo que eu semear em você vai frutificar. E você vai cumprir o meu propósito. Aquele dia eu falei, eu me encontrei na história. Naquele dia eu serei contado entre aqueles que estão no 4º tipo de semente. A que caiu em boa terra. Naquele dia eu decidi ser a boa terra. Naquele dia eu falei, eu me encontrei na história. Quando eu li as parábolas sobre as virgens, as 10 virgens, 5 com a lâmpada acesa, 5 não tinha muito óleo, elas se apagaram. E as que estavam com a lâmpada acesa é que puderam se alegrar e viver o que o noivo tinha. Eu decidi, eu me encontrei na história, eu serei a parte da igreja, a parte completa da igreja, que está apaixonada pelo noivo, que anseia a sua volta e que vai reinar com ele. Eu decidi. A minha pergunta é, você se encontrou na história de Deus? Qual foi o tipo de apelo, o tipo de palavra, o tipo de marca que você falou, eis-me aqui? Eu estava lendo o Lou Engle escrevendo sobre um livro sobre jejum, e um livro que ele fala sobre descobrir o caminho de Jesus para o poder, e esse livro é novo, ele deu por ocasião do Descend, e Lou Engle, um homem de Deus, um cara que ama a intercessão, o jejum, ele fala, o dia que ele leu um livro sobre intercessão, uma citação sobre intercessão, ele colocou o nome dele, lá onde estava o nome do autor, e fez a oração que o autor tinha feito, e ele encontrou o lugar dele na história, como intercessor, e olha como interceder é importante, Mateus 9,38 está dizendo, peça ao Senhor, ore ao Senhor, a palavra do original aqui diz, clame, implore, ore de verdade, é uma oração contínua. Onde eu quero chegar com você hoje? Você vai participar da colheita de Deus, se você for espiritual, e encontrar o seu lugar na história de Deus. Você já sabe o lugar de Deus na sua história, você consegue contar o lugar de Deus na sua história, o dia que Ele te encontrou, você estava vendo isso, isso e aquilo, aí Ele te encontrou, legal, talvez o Deus na sua história, o dia que Ele te livrou da morte, num acidente, ou o dia que Ele te livrou de uma overdose, ou o dia que Ele te livrou de um relacionamento errado, ou o dia que Ele te livrou de um abuso sexual, ou o dia que mesmo com tudo isso acontecendo, você encontrou Ele, entregou a sua vida para Ele, e a sua vida mudou depois daquilo. Você sabe identificar onde está Deus na sua história, mas eu quero te convidar hoje a encontrar o seu lugar na história de Deus. Nessa colheita, há um lugar para você. Eu e você podemos participar da história de Deus. Eu fiquei feliz porque a galera da Rock está fazendo um estudo de Romanos. O Samuel estava falando comigo, e eu sei lá que a galera está engajada nisso. São dezenas de adolescentes e jovens. Eles estão encontrando o lugar deles na história, como aqueles que vão ensinar as escrituras, como aqueles que na colheita vão edificar os colhidos. Isso é encontrar, é dizer, eu vou dar a vida por isso, eu vou ensinar isso, eu vou fazer alguma coisa. Ei, faz alguma coisa com aquilo que Deus está colocando no seu coração. Eu sou tão feliz com o meu lugar na história de Deus, e eu não quero sair desse lugar. Eu amo a minha porção, eu amo a minha vocação, eu amo o meu chamado, e não me arrependo de cada renúncia, de cada passo. Nesses 14 anos completos já, e entrando no 15º, andando com Ele, a cada dia eu quero estar mais fundo, mais mergulhado, e sem mais chance de voltar. Sabe que tipo de gente vai participar da colheita? Eu quero só citar o tipo de pessoas. Primeiro, pessoas espirituais. O que é ser espiritual?
é aquele que discerne a vontade de Deus. É aquele que entende que a oração, a leitura bíblica, o jejum, fazem parte de uma comunhão, de um relacionamento, e não de uma prática espiritual isolada do amor de Deus. Aqueles que entendem que isso não compra o amor de Deus, isso não te faz mais aceito por Deus, isso não pega o favor de Deus, mas que isso é o lugar. As disciplinas espirituais são um lugar espiritual de intimidade, de comunhão, onde o seu coração é adestrado, onde o seu machado é afiado, onde a sua mente é renovada, onde você se coloca na posição certa e vive o que Deus tem para você. Ninguém natural vai participar de uma colheita espiritual, porque a colheita espiritual é precedida de circunstâncias incógnitas, de circunstâncias amedrontadoras, de situações esquisitas. E quando você foca no natural, você perde o que Deus está fazendo. Você precisa ser espiritual. Ser espiritual é crer, concordar com o Evangelho, concordar com o amor de Deus, aceitar a justiça que foi te atribuída pela fé, aceitar a graça que lhe foi dada, aceitar e entrar pelo caminho que foi aberto e você não abriu, foi o sangue de Jesus que abriu. Ser espiritual é acessar o que Deus te deu de graça. Ser espiritual é aprender a desfrutar e anunciar o que Deus já nos deu de graça. Mas isso acontece através das disciplinas espirituais, através da oração, da leitura, do jejum. Nós crescemos em fé. Quando crescemos em fé, nós nos apropriamos da nossa identidade, do nosso propósito, da nossa missão. E aí, plenos, cheios, completos, descansados, felizes no Senhor, nós anunciamos um Deus feliz, um Deus salvador, um Deus amoroso, um Deus que tem uma eternidade afora, um Deus que mesmo no meio do caos tem uma boa notícia. A indignação de Jesus em Mateus 9 foi: esse povo está desamparado, esse povo está perdido, porque não tem gente para anunciar o Evangelho, porque não tem gente para pastorear, não tem gente para cuidar, não tem gente para de fato transmitir isso tudo. Cara, pessoas espirituais vão viver isso. Lá em 2 Coríntios 4, do 3 a 6. Em 2 Coríntios 4, do 3 a 6, diz que o mundo está cego, que o mundo não está conseguindo enxergar. Eu vou ler para você, e é tão sério esse texto. Se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus desse século, desse mundo, cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendam essa mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é Senhor, e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus, pois Deus que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Ei, nós temos que pregar Jesus, nós temos que pregar a face de Jesus, nós temos que pregar o amor de Jesus, o Deus na face de Jesus. Qual é a face de Jesus? É uma face que foi esbofeteada, é uma face cuja cabeça foi colocada uma coroa de espinhos. Por um lado sim, ontem foi a sexta-feira da paixão, a morte de Jesus, mas ei, amanhã é o domingo da ressurreição, é a Páscoa, é a nossa redenção. O nosso Jesus está glorificado, o nosso Jesus está vivo, o nosso Jesus está pleno. Diabo que lute. O nosso Jesus está assentado num trono e nós estamos com Ele. O nosso Jesus é glorioso, e a glória do Evangelho é dizer, haja luz na escuridão. Se Ele está encoberto, é para os que perdem que está encoberto, no qual tem um véu. Não é sobre pregar uma religião, não é sobre pregar leis e regras, é sobre pregar Cristo crucificado, ressurreto, e agora, habitação da igreja, casa de Deus. Cara, pessoas espirituais vão entender isso, e também pessoas apaixonadas.
São dias de pessoas apaixonadas. Pessoas apaixonadas, eu estou encerrando nesse minuto. Pessoas apaixonadas vão participar dessa colheita. Por quê? Porque a vontade humana, as pressões humanas, as pressões sociais, o que o mundo quer colocar a goela abaixo, não coopera para o bem. Existem resistências. Jesus disse que existe um tipo de lugar, de terra, que a semente foi plantada, que está crescendo, mas que é sufocada pelos cuidados dessa vida. O que são os cuidados dessa vida? O que são os espinhos? Os desejos dessa terra, os sonhos naturais. Mas os apaixonados entendem, não há algo melhor. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu deseje mais. Não há nada que eu sonhe mais. Eu quero Jesus, cara. Ei, são dias de ficar mais apaixonado. São dias de deixar que a paixão, ela só cresça. Para com esse negócio que a paixão morre. Lá em Apocalipse diz, olha, não abandone o primeiro amor. Eu tenho contra vocês abandonaram o primeiro amor. O primeiro amor tem a ver com que Deus nos amou primeiro. Quando nós conhecemos o amor de Deus, o resultado imediato é se apaixonar, é amar Ele. O primeiro amor nosso para com Ele é fruto do amor dele para conosco. Mas aí nós podemos nos concentrar em nós mesmos e o nosso amor se esfria. Quando nossa vida cristã é pautada pelo nosso comportamento, pela nossa obediência, pelo quanto que nós acertamos ou erramos, o amor se esfria, porque a gente entrou no centro. Mas quando Jesus é o centro, tudo que vem dele é amor por mim, é aceitação, é favor, é graça, é perdão, é a santificação. Ele não desiste de mim. Você não precisa fazer força. Flui naturalmente um amor por ele. Flui. O primeiro amor é um amor puro. O primeiro amor é um amor apaixonado. O primeiro amor é um amor, cara, eu encontrei o melhor lugar para estar. Eu amo a igreja, eu amo os irmãos, eu amo a palavra, eu amo a presença de Deus. Ei, aí uma hora, talvez o criticismo, ou seja, aquele espírito crítico, vai te fazer querer avaliar tudo. Olha aí, você está em casa esses dias todos. Não seria melhor um culto, talvez com o som falhando? Talvez com o microfone falhando? Talvez com pessoas que você vai encontrar na igreja que você não queria encontrar, porque você ainda é carnal e orgulhoso? Mas é melhor do que ficar em casa. Talvez você está percebendo o quanto isso faz parte da sua vida. Ei, quem está apaixonado não está olhando para os defeitos. Quem está apaixonado está olhando para aquele que conquistou. Paulo dizia, eu vou conquistar aquilo pelo qual eu fui conquistado. Deus não nos manda fazer algo sem estar apaixonado. E Deus sabe quando alguém vê a cruz, quando alguém vê o evangelho, quando alguém é tocado pelo Espírito, ele se apaixona. Pessoas espirituais, pessoas apaixonadas vão viver a colheita de Deus. Se você quer responder a esse apelo, a essa palavra, eu queria que você se levantasse onde você está. Se você está em pé, dê algum sinal a Deus agora, um sinal físico, dizendo, Senhor, eis-me aqui. Eu quero participar da colheita. Eu quero, junto com o Senhor, ganhar almas e cuidar de almas. Eu quero viver a minha vida para a sua glória. Eu quero gastar e investir os meus dias na sua glória. Eu não quero ser egoísta. Eu não quero viver para mim mesmo. Eu não quero uma vida rasa. Eu não quero uma vida natural. Eu não quero estar mais preocupado com a minha condição financeira ou a minha saúde do que com o avanço do seu reino. Porque o Senhor cuida de mim. Eu quero, com a sua graça, cuidar do seu reino. O Senhor não precisava de mim, mas o Senhor escolheu me deixar participar. Deus, eu sei que o Senhor vai fazer uma grande colheita, mas eu tenho um pedido: não me deixe fora dela. Esse é o apelo de hoje. Dizer, eis-me aqui. Eu sei que o Senhor vai fazer, mas eu não quero que o Senhor apenas faça. Faz comigo. Eu não quero ficar para trás. O Senhor começou a boa obra em minha vida. O Senhor é fiel e justo para completá-la. Pai, obrigado, porque o Senhor está cumprindo a sua palavra sobre a terra. E pessoas estão sendo salvas, sendo edificadas. Os escolhidos estão sendo alcançados. E a sua igreja está pregando para todos. Eu quero participar contigo.
da grande e última colheita. Maranata, ora vem. Eu não quero orar por algo que eu não esteja disposto a ser resposta para essa oração. Eu quero participar. Eu quero anunciar o Evangelho de Deus na face de Cristo. Um Cristo tão maravilhoso, tão amoroso, tão grandioso, tão maravilhoso. Agora, quero fazer um apelo específico. Esse apelo específico é para talvez você que está nos assistindo e ainda não confessou Jesus Cristo como único, suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Talvez você está assistindo esse vídeo, você é um simpatizante de Jesus, ou você está ouvindo pela primeira vez, ou não é a primeira vez, mas você nunca teve um momento específico que você entregou a sua vida, que você confessou a salvação de Jesus. E a Bíblia diz que isso deve ser feito publicamente. A forma dentro dessa live, desse vídeo que você vai fazer publicamente, se você quer crer em Jesus, aceitar a Jesus, a obra da cruz, é colocar as duas mãozinhas do lado aí do seu comentário. A gente vai saber que você está aceitando a Jesus. O que é aceitar Jesus? É aceitar que aquela obra da cruz, a morte dele era para ser a sua morte, e você aceita a morte dele. Você crê que ele é o Filho de Deus, o Deus que veio em carne e morreu pelos seus pecados, que sem essa morte você iria para o inferno, mas com a morte de Jesus você tem vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Mas talvez você quer voltar para Jesus hoje. Você já fez um dia uma confissão, você já é batizado, mas você se afastou, você virou as costas para a obra da cruz. Eu quero te falar, Deus não virou as costas para você. Para Deus você não é um desviado, você é um filho amado. Mas talvez hoje você decidiu voltar. Se hoje você decidiu voltar, você coloca um coraçãozinho aí no seu comentário. Se hoje é o dia que você fala: Deus, eu volto para o meu chamado, eu volto para a vida da igreja. Ei, a vida cristã não é uma vida solitária. Quando você se afasta da igreja, você se afastou dos caminhos, é hora de voltar. Se você decide voltar hoje, coloque um coraçãozinho. Mãozinha para quem está aceitando a obra de Jesus, para quem está pela primeira vez confessando Ele como único e suficiente Salvador, e coraçãozinho para quem está retornando, voltando. Lembrando, quando você se afastou, você não perdeu a salvação, mas você está retornando para a vontade e para o amor do Pai. Feche os seus olhos. Vocês que aceitaram a Cristo, vocês que voltaram, e vocês só responderam o apelo da mensagem do chamado, da grande colheita. Vamos juntos adorar a Deus antes de encerrar. Fique com a gente. Vamos agora deixar que o Espírito Santo possa cobrir, possa derramar sobre a nossa resposta a glória da presença dEle e ratificar, confirmar tudo isso. Meus amigos, só não me tirem, meu Senhor. Não podem me tirar o ouro, a prata, minha casa, minha família, os meus amigos. Só não me tirem, meu Senhor. E podem me tirar o ouro, a prata, minha família, os meus amigos. Só não me tirem, meu Senhor. E podem me tirar o ouro, a prata, minha casa, minha família, os meus amigos. Só não me tirem, meu Senhor. E não há nada que eu queira mais, mais, só os teus
Senhor, mais importante. Não há nada mais sublime, não há nada melhor. A tua presença, a tua palavra, o teu propósito. Jesus, tu és suficiente. Jesus, o Senhor me satisfaz. Eu quero participar dessa colheita. Foi o Senhor que disse: orem para que o Senhor da colheita envie trabalhadores. Uau, uau, uau. Isso é tão real. Obrigado porque nós podemos ver isso em Atos. Nós vemos isso na história da igreja. E nós vemos isso hoje. Homens e mulheres apaixonados, respondendo aquilo que queima no seu coração. Obrigado, Jesus. Querido, se você voltou para Jesus, se você creu em Jesus e aceitou Ele, a obra dele, recebeu sua salvação, ou mesmo você estava em Cristo, mas estava sem uma célula, nós temos um QR Code aqui. Você pode colocar aí o seu celular, isso vai te conectar no WhatsApp da Move. Ali alguém com muito carinho, com muito encargo, vai te ajudar a encontrar um pequeno grupo, uma célula, para que você possa se sentir acolhido, se sentir amado. Nossas células estão acontecendo online, pessoas sendo apacentadas, edificadas. Aqui na nossa igreja também, quem está precisando de alimentos, a partir de segunda-feira nós estamos tendo um drive-thru aqui de alimentos, de arrecadação, para distribuir para quem precisa da igreja, também para as comunidades, pessoas que não são da igreja, mas através da célula que você vai ter acesso aos formulários. Talvez está precisando disso. Nossa célula é um lugar também para o aspecto social nesse tempo. Nós não somos alheios, não estamos separados do que o mundo está vivendo, não. Nós temos a cura, que é a mensagem, mas também nós temos o amor de Deus para visitá-los com alimentos, com as bênçãos de Deus. Gente, participe de um pequeno grupo, participe de uma célula. Então coloque seu celular aí no QR Code, fale com a pessoa que vai estar conversando com você da Move, um WhatsApp da Move, e seja encaminhado para um pequeno grupo. Amém? Nós vamos encerrar. Foi um culto incrível. Eu tenho certeza que você não será mais o mesmo. Não deixe de participar amanhã, domingo de Páscoa, da nossa celebração às 11 horas. As boas notícias para Páscoa. O pastor Daniel Lara vai trazer uma mensagem incrível do céu. Nós vamos tomar a ceia, vamos celebrar o nosso Jesus que está vivo. Amém? Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado. Que o seu amor, o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus, que a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre. Amém e amém. Estamos encerrados. É isso aí. Até mais.